Bom, passando para os regimes tributários, né? Regime tributário é o tipo de tributação que você vai se enquadrar, né? O tipo de tributação é o seguinte, é como que você vai declarar, como que você vai recolher de tributo e quanto que você vai pagar de tributo, né? Então você tem a opção de escolher, a depender do caso. Se você for MEI, você vai lá para o CIMEI, que é uma tributação simplificada, você paga R$ 55, Bruno? Mais ou menos, 54, R$ 55 por mês, e já está ali incluso todos os tributos, inclusive se você tiver funcionário. Então é um boleto só, é um valor só, né? E desde que você, claro, esteja naquele limite de R$ 81 mil, que eu falei para vocês do MEI. O Simples Nacional, você pode, é um regime optativo, você pode optar pelo Simples Nacional, desde que você se enquadre lá nas restrições que ele tem, mas basicamente a restrição maior é uma restrição de faturamento. Você vai ser uma microempresa se faturar até R$360 mil por ano, e uma empresa de pequeno porte faturar até R$4.800.000 por ano. Se você extrapolar R$4.800.000 de faturamento por ano, aí você não pode mais optar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado, como diz o nome, que ele reúne diversos tributos em um boleto só, em uma alíquota só, em um boleto só. Então, CSLL, imposto de renda, PIS, COFINS, etc, 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 junta tudo numa alíquota só, num boleto só. São 4 tabelas, a depender do seu KNAI, a depender da sua atividade, você vai se enquadrar em uma dessas tabelas. Cada tabela tem uma alíquota, ou seja, um percentual de imposto sobre o seu faturamento que você vai pagar, e elas são alíquotas crescentes, ou seja, quanto mais você vai faturando, mais a alíquota vai aumentando. Então você tem que entender direitinho qual a tabela que você se enquadra para saber quanto de imposto que você vai pagar no final do mês. Então você gera a nota fiscal, manda lá para a sua contabilidade, eles apuram o valor a ser pago e no mês seguinte, no dia 20, vai vencer o boleto do Simples referente aos impostos do faturamento do mês anterior, ou seja, um imposto que você vai pagando ali mensalmente. Esse é assim, para quem já tem um pouco de robustez, para quem já saiu da fase do MEI, esse é o regime mais indicado, a não ser que seja algo muito excepcional na sua empresa nessa primeira fase. Mas na gigantesca maioria dos casos, a recomendação é que seja aqui, mesmo que você faça uma atividade que num lucro presumido, por exemplo, a alíquota seja menor, mas você vai ter tanta obrigação acessória tributária, você vai ter que ter uma contabilidade bem mais estruturada, que só a burocracia que você vai ter talvez ou provavelmente não faça sentido. Seja melhor você pagar uma alíquota um pouco maior e simplificar, entrar para o simples. Mas aí é uma análise caso a caso, de conversa com o contador e com o advogado para entender esse cálculo aí. Mas na grande maioria dos casos, o ideal é você optar pelo Simples Nacional. Nós temos mais outros dois regimes tributários aí. Um deles é o lucro real. O lucro real basicamente é o seguinte: você tem uma contabilidade completamente enxuta, muito bem feita, perfeita, em que você vai pegar tudo que você faturou, tudo que entrou na sua empresa, vai pegar tudo que você gastou, todas as notas fiscais, gastos e tal. Estou simplificando aqui, tá, gente? Para vocês entenderem só o básico do que é isso. Então, pega a receita, diminui das despesas, o que der essa diferença vai ser o lucro. Em cima desse lucro, que é o lucro real, é o lucro apurado, eu vou aplicar as alíquotas dos impostos, do imposto de renda, principalmente, e dos outros impostos. E aí, com base nesse cálculo, eu vou saber quanto que eu vou pagar de imposto. O lucro presumido, o governo presume quanto que a sua atividade dá de lucro. Então, se você se a sua empresa faz consultoria, já tem uma tabela que diz que a tributação de consultoria é, 32% sobre o faturamento, né? Então, ele presume que do seu faturamento, 32% é lucro, e aí em cima desses 32% é que você vai pagar o imposto, tá? Então, para simplificar, para recapitular, Simples Nacional é uma alíquota sobre o seu faturamento, não importa se você está lucrando ou não, você vai pagar uma alíquota de imposto sobre o seu faturamento. O lucro real, você vai fazer uma contabilidade muito bem feita para apurar realmente quanto que foi de lucro e pagar a tributação em cima disso.
E o lucro presumido, ele vai presumir quanto que você teve de lucro com base no seu faturamento e em cima dessa presunção você vai aplicar a alíquota de tributação.